Porque Deus não dá segredo para quem não tem secreto. Deus só dá segredo para quem tem secreto. Toda vez que você entra no secreto, o segredo de Deus vai entrar em você. É por isso que Deus só dá revelação para quem odeia fofoca. Porque fofoca você recebe no público, mas revelação você recebe no secreto. Deixa eu pregar. Informação vem de baixo, agora a revelação só vem de... Ai. A maior diferença entre o público e o secreto é que no público você entra sarado e sai ferido. No secreto você entra ferido e sai sarado. Tenho uma boa notícia para vocês. Tô indo embora. Os discípulos saíram para pescar numa noite comum. Não estou falando de marinheiro de primeira viagem. O texto diz que durante a noite eles não conseguiram pegar nada. Consegue entender você ser frustrado em lugares que um dia você já teve sucesso? Em lugares que você administra e de repente você perdeu toda a habilidade de conseguir ter êxito, conquistas. O que admira neles, eles ficaram até amanhecer. Eu voltava antes. Eles ficaram até de manhã e disseram, vamos voltar. Quando eles chegaram na praia, que eles desceram do barco, Jesus sobe do barco. Eles desceram, Jesus subiu. Então isso é muito simples. Então quer dizer que ele só sobe quando alguém decide ir. E às vezes você precisa sair de cena para ele entrar em cena. Quando os discípulos saíram, ele entrou. Aí quando o Pedro olhou e disse, olha quem está no barco, Jesus. E ele nem pediu, ele não precisa pedir. Porque o barco pode ser seu, mas você é dele. E aí, a primeira coisa que Jesus vai fazer não é salvar a pesca deles, é salvar o casamento deles. Porque eles passaram a noite e não pegaram nada, o que eles iam falar para a esposa? Pois é, bem, hoje o mar não estava para peixe. E passaram a noite inteira? Mas o extraordinário é que Jesus entrou no barco quando eles olharam. E detalhe, aqui naquela época as pessoas viviam por pesca. Então não tinha só um barco ali. Os arqueólogos dizem que havia aproximadamente mais de 2.000 barcos. Então ele não te usa porque você é único. Ele te usa por graça, porque nunca faltou opções. Opções é o que mais tem. Porque ele não te usa para te capacitar, mas ele te capacita para te usar. Quanto mais capacitado por Deus você é, mais usado pelo Espírito você será. Tem gente que me pergunta, por que Deus não me usa? Deus nunca vai te usar enquanto você não parar de usá-lo. Os discípulos entraram no barco, Jesus falou, então vamos voltar lá. Senhor, mas a gente acabou de sair de lá, lá não tem nada. É claro, primeira vez que vocês foram eu não estava. Agora eu estou, porque uma coisa é ir sem ele, outra coisa é ir com ele. E detalhe, os discípulos estavam lavando a rede. Dá um glória aí, irmão. Porque Deus não coloca peixe limpo em rede suja. Primeiro ele te lava, depois ele te usa. Tem alguém me ajudando aqui? E não sei se eu posso ir mais fundo aqui. O diabo gosta de coisa limpa, porque ele pega quem está limpo e suja. Jesus é mais poderoso que ele, que pega aquele que está sujo e limpa. Aí os discípulos sabiam onde estava a rede, sabiam onde estava o barco, sabiam onde estavam os remos. Mas não sabiam onde estavam os... Então só eles sabem onde está escondido aquilo que você ainda não achou. Porque o segredo não é você colocar os peixes na rede para ter Jesus no barco. O segredo é você colocar Jesus no barco, então ele vai colocar os peixes. E aí, engraçado, para a gente ler um texto aqui, é que quando eles chegaram em alto mar, Jesus falou para eles assim, ó, vamos mais profundo. Porque ir para o profundo é uma briga. Porque não tem como ir para o profundo com os pés no raso. É por isso que quem tem raízes profundas, pessoas rasas não podem alcançar. Porque Deus não espera que você seja uma árvore grande, mas Ele está crendo que você tenha raízes. Pode ler o texto que Jesus nem falou para que lado. Em João 21 ele fala, joga para a direita. Em Lucas ele não fala nada, fala, joga a rede. Por que Jesus também não precisa? Porque com ele, qualquer lado... Sem ele você joga do lado certo e do errado. Com ele você joga do lado errado. Me ajuda. Pode ler o texto. Lê lá depois na sua casa. Ele sentou no barco e mandou os discípulos jogar a rede. Você não pegou isso? Ele sentou e mandou jogar. Você não está aqui.
Ninguém pesca de rede sentado. Precisa estar em pé, ué. Você fazer um movimento. O que os discípulos não conseguiram resolver em uma noite inteira em pé, Jesus resolveu para eles de manhã assentado. Porque Ele é o rei, Ele governa o céu, governa a terra, governa o mar, governa os peixes. Quando a rede veio, porque não existe culto ruim. Você pode não estar bem, mas nunca tem culto ruim. E o segredo do culto ser top é quando você vem aberto. Porque uma rede fechada, ela vai vazia e volta vazia. Mas uma rede aberta, ela pode até chegar vazia. Eu não posso te encher, mas o Espírito de Deus pode. E Ele está aqui nessa noite para te dar algo que nunca esteve aí antes. E aí quando bate a rede na água, dá aquele barulho, né? Tchá, faz, mulher. Tchá, faz, 1, 2, 3. Tchá. E aí a rede vai descendo, né? E ela some. Aí é onde os curiosos falam: cadê fulano, hein? Não vejo mais. Sumiu o Beltrano, né? Afundou, né? Afundar é diferente de aprofundar. Quando afunda, ninguém mais segura. Tá lá embaixo, igual o machado. A rede não, ela estava lá embaixo, mas tinha uma mão segurando ela lá em cima. Pois eu prefiro estar cheio no secreto do que estar vazio no público. Pois é melhor ter um púlpito vazio do que um vazio em cima do púlpito. Porque quando você desce vazio. Mas quando Ele te puxa, foi mais fundo aqui agora. Ninguém está vendo, mas Ele está enchendo. Ninguém está vendo, mas Ele te enchendo. Ele está esvaziando você de você mesmo para encher daquilo que você nunca teve. Para se encher de Deus, tem que se esvaziar de si mesmo. Quando puxou a rede, veio tanto peixe que botou no barco. Está no texto, irmão. O barco quase ia a pique. Fala para quem está do seu lado: pega essa e leva para casa. Fala para ele. O barco quase ia a pique. Você sabe por que o barco não afundou? Você sabe por que tem muita gente afundando? Porque não aprendeu a compartilhar. Porque quando você não compartilha, você afunda. Porque o que Deus está te dando não é para morrer em você. Porque tudo que Deus está dando você é para você distribuir. Para você distribuir. Porque o segredo da prosperidade não é receber. O segredo da prosperidade é dar. Porque quanto mais você dá, mais você tem. A última. Aí Pedro vira para Jesus e fala: por favor, retira-te do meu barco. Agora, né? Barco lotado. Antes, quando o barco estava vazio, fica Jesus mais um. Tô brincando. Agora quer que saia. Porque ele vira e fala assim: eu sou um pecador. Ô Pedro, agora que eu vou ficar. Porque eu não fui chamado para entrar no barco de santarrão, metida besta. Eu vim para os doentes, eu vou entrar no barco de pecador. Por isso que ele entrou na minha vida. Pega aí, meu filho. Porque, meu filho, santidade sem caráter é hipocrisia. Acabou, glória a Jesus. Ele entrou na minha vida, meu Deus do céu. Então não é colocando Jesus para fora do barco, meu filho, que eu tenho que recepcionar o pecado, não. É tendo Jesus na minha vida que eu vou dar Deus ao pecado. Na verdade não é Jesus que tem que sair do seu barco, é o pecado que precisa sair da sua vida. Aí Jesus vira e fala assim: a partir de hoje, Pedroca, tu serás pescador de homens. Que bagunça é essa? Nunca pesquei homem, só pesquei peixe. É porque eu estou mudando, Pedro. Porque cargo quem dá é homem, agora ministério quem dá é Deus. Qual a diferença de pescar peixe para pescar homem? É simples: que todo pescador de peixe tira ele da vida para levar ele para a morte. Agora todo pescador de homem é para arrancar eles da morte, para levar eles para a vida. Deus não te levantou para você gerar morte, Deus está te gerando vida para você gerar vida. Quem diz amém? Amém. Já preguei. Rapidinho, abre em Mateus 14, 22. Eu ia falar de Jeremias no calabouço hoje, mas deixa para outro dia.
Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, que é um homem paciente, porque para me receber não é fácil. Eu não dou tanto trabalho, eu não como muito, não falo muito, e não sou tão pesado. Pastor, obrigado, viu? Deus continue te abençoando, abençoando a sua casa, a sua dignatária esposa, porque eu não ouso falar o nome dela, porque quando os pais dela queriam fazer uma poesia, não deu o nome dela, que não é um nome fácil de verbalizar, mas Deus te abençoe, guarde vocês, meu serviço está disponível para essa casa. E uma das coisas que muito me chama a atenção, pastor, aqui tem gente que não quer ser Abraão, mas não sabe nem receber estranhos. Abraão recebeu estranho dentro de casa. Tira a sandália que eu vou lavar seus pés. E está no texto, Gênesis 13, 18. Um deles era o Senhor. Você não pegou não, Abraão lavou os pés de Deus. Mas lá em João 13... Jesus está numa casa, chega e disse: agora é minha vez, agora é a vez de Deus lavar os pés dos homens. Então quem se acha grande para fazer algo pequeno é pequeno demais para executar algo grande. Obrigado, viu, pastor? Aos pastores, esqueci o nome do obreiro aí, meu Deus. Pastor Danilo, obreiro, Deus abençoe a toda a igreja. Ore por nós, para que Deus continue nos dando força. Eu sou casado há 9 anos com a paraibana de Campina Grande. Buchada de bode, comedora de cuscuz. E ela está grávida do nosso primeiro filho. E entramos agora na 17ª semana. As mulheres entendem se agora é chique, né? Agora não fala mês, fala semana. O homem fica boiando. O que é isso? E estamos muito nervosos no sentido de, meu Deus, não sabemos ainda o sexo. E aí vai ter um chá revelação, acho que sexta-feira agora. E a gente está crendo que o que Deus está colocar nas nossas vidas é uma semente que Deus está nos dando graça para regá-las. Deus abençoe essa igreja. Amei conhecer vocês. Espero ter uma outra oportunidade para a gente estar de perto, falando das Escrituras. Mateus 14, 22. Quem pode dizer amém? Amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando à tarde, estava ele ali só. Entretanto, o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Uau! E os discípulos, vendo-o caminhar por cima do mar, assustaram e gritaram com medo, dizendo: é um fantasma. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, não temais, sou eu. E ele respondeu, disse Pedro: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homens de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quem pode dizer amém? O Evangelho de Mateus, no capítulo 14, ele é... Ontem de manhã eu estava falando alguma coisa sobre a multiplicação, que Jesus pega os 5 pães e deu graça e parte os pães. E deu graça e partiu. E esse partir de Jesus é maravilhoso, porque quando ele te quebra, ele não te mata. Porque talvez você só pode se considerar inteiro quando você permitir ser quebrado. Então, só ele sabe lidar com pessoas quebradas. E é melhor você estar quebrado na mão dele do que estar inteiro fora dela. E aí sobra 12 cestos. E não sei se você sabe, mas o número 12 na Bíblia é governo.
Quando você pega um relógio e olha, tem o número 12. 12 números. Elias sobe sobre Israel, sobre o altar, chama Israel. Eles estavam divididos entre Deus e Baal. Elias coloca 12 pedras. Quando ele coloca as 12 pedras, ele está dizendo: eu quero que vocês entendam que Deus é governo sobre essa nação. O número 12 é governo, porque Jesus chama 12 discípulos. O número 12 é governo, porque a mulher do fluxo sofre com a enfermidade há 12 anos, e a filha de Jairo tem 12 anos e morre. E as duas estão no mesmo texto. Então o número 12 é governo, porque quando ele cura a mulher do fluxo e ressuscita a filha de Jairo, ele está dizendo: eu tenho um governo sobre a doença e também tenho um governo sobre a morte. Então o número 12 é governo, que Jesus pega 5 pães e sobra 12 cestos. Então ele está dizendo: eu sou governo sobre toda a prosperidade, porque eu sou o Senhor da provisão. Então o segredo não é você ter o pão, o segredo é você ter o Pai. Porque nem todo mundo que tem um pão vai ter o Pai. Agora todo mundo que tiver o Pai, ele garante o pão. Porque o pão é a provisão, agora o Pai é o provedor. Aí sobra 12 cestos, todo mundo fica feliz. Mas aí tem uma outra segunda multiplicação dos pães. Aí Jesus perguntou aos discípulos: e aí, quantos pães? Aí disseram: mestre, não temos nada, só temos 7. Jesus multiplica e no final sobraram 7 cestos. Aí é um problema isso. Porque a primeira tem 5 pães e sobra 12 cestos. Na segunda tem 7 pães e sobra 7 cestos. Está errado. Se na primeira tem menos pães e sobra mais cestos, na segunda tem mais pães e deveria sobrar mais cestos. Sobrou menos. Você não está aqui. Quando os discípulos entraram no barco, está no texto, irmão. Quando eles entraram no barco, a Bíblia diz que havia um pão escondido no barco. Alguém deve ter pensado assim: o quê? Vai que hoje não funciona. Vai que hoje der errado, deixa eu garantir o meu e guardar ele, né? Toda vez que você esconde, você retém. E toda vez que você esconde uma semente, você está abortando uma colheita. Porque quando você esconde a semente, a medida não sobe, ela desce. E Deus está dizendo para você nessa noite: não tenha medo de dar. Porque dar só tem 3 letras: D de dom, A de adquirir e R de riquezas. E Jesus diz que é dando que se recebe. Que melhor coisa é dar Então o que Deus está dizendo é: o que eu posso colocar na sua mão é muito maior do que o que vai sair dela. Depois de tudo isso, a Bíblia diz que Jesus chamou seus discípulos, colocaram ele no barco e disse para eles assim: quero que vocês vá adiante. Despediu os discípulos, despediu a multidão e subiu um monte para orar. O primeiro detalhe que eu entendo aqui é que Jesus teve discípulos e também tinha uma multidão. E qual a diferença dos discípulos para a multidão? É que hoje muitas igrejas eles não estão mais formando discípulos, estão formando clientes. E qual é o problema dos clientes? Os clientes só ficam onde tem promoção. Acaba a promoção, acabam os clientes. Por isso que toda promoção é promoção relâmpago. Porque promoção é muito rápido. Deus não te chamou para ser cliente, Ele te chamou para ser discípulo. Por quê? Porque discípulo você não forma por aquilo que você faz, discípulo você forma por aquilo que você é. Você sabia que tem muita gente sendo manipulada achando que está sendo discipulado? Porque a manipulação é para fazer você ser parecido comigo, mas o discipulado é para fazer você ser parecido. Se qualquer discipulado que não te leva a ser parecido com Jesus, você foi manipulado. Porque a graça do cristianismo é você ser parecido com Cristo. E o detalhe é que Jesus perdoou quem o matou e a gente não consegue perdoar nem quem nos feriu. Toda vez que você perdoa, você está liberando a si mesmo. O perdão é uma cura para a sua própria alma. Deus não pode te levar para as próximas dimensões se você não aprender a liberar pessoas que estão perto de você. Meu Deus do céu. Jesus vai despedir dos discípulos e a multidão. Por quê? Os discípulos vão entrar no barco. Jesus vai mandar eles ir para o outro lado. Quando ele não for, ele vai te dar uma direção. Você nunca vai chegar em lugares que ele nunca esteve antes. Os lugares que você ainda um dia vai pisar, ele já construiu. Toda vez que ele falar de um lugar, porque ele já criou um caminho para você chegar até lá. Por isso que quem guarda ressentimento não está pronto para uma evolução. Deus não te chamou para guardar mágoa, Deus te chamou para liberar o amor. Porque você só prova que entendeu o Cristo quando você ama. Meu Deus. Aí os discípulos entraram no barco e tiveram que deixar a multidão do lado de fora. Pega aí, irmão. Porque para os lugares que você está indo, você vai ter que aprender a deixar algumas coisas. Deixa eu tentar falar de outra maneira. Quando Jesus ressuscitou, que ele saiu do sepulcro, a roupa não saiu com ele.
My God. A roupa ficou dentro da sepultura. Eu nunca entendi isso. Ele dobrou, olha, educado, dobrou e deixou dentro da sepultura e saiu. Eu cresci, ou melhor, eu envelheci, né? Cresci, não cresci. Mas eu envelheci pensando, por que ele deixou a roupa lá dentro? É muito simples. Porque primeiro, roupa de morto não cabe em quem está vivo. Eu vim pregar nessa segunda de primeira. Eu vim. Roupa de morto não cabe em quem está vivo. Você está querendo vestir roupa que não te serve mais. Segunda coisa, por que ele deixou dentro da sepultura? Porque tudo que é relacionado ao seu passado é para ficar sepultado. Meu Deus. Porque quando se recebe algo novo, você tem que abrir mão do velho. Porque o vinho novo só começa quando o vinho velho termina. Então a pergunta é, transição não tem a ver com aquilo que você tem coragem de levar. Transição tem a ver com aquilo que você está disposto a deixar. Me ajuda a pregar, porque quando você aprende a deixar, Deus te ensina a receber. Porque o velho pode estar ocupando o lugar do novo. E algumas coisas ainda não chegou, porque algumas coisas ainda não saiu. My God! E Deus está dizendo, então não chore por aquilo que está indo, mas crie expectativa naquilo que está vindo. Oh meu Deus! Porque o que Deus vai trazer vai superar tudo aquilo que se foi. E olha que loucura. Despediu os discípulos e a multidão e subiu para o monte. Você não pegou. Despediu os discípulos e a multidão e subiu para o monte. Você não vai subir de nível enquanto você não aprender a dispensar certas coisas. Porque o nível da sua altitude revela o nível da sua atitude. Porque você só vai aprender a subir quando você aprender a renunciar. Porque a renúncia é quando você diz não para si, e a obediência é quando você diz sim para alguém. Ele despediu os discípulos, despediu a multidão e subiu para o monte. Você precisa aprender a despedir alguma coisa. Porque no lugar da intimidade, terceiros não podem fazer parte. Ele subiu no monte para orar e a Bíblia diz que ali ele esteve só. Não existe espaço para depressão entre o relacionamento entre você e Deus. Não existe espaço para solidão quando você está na companhia do Eterno. Estou pregando para mim hoje. Ele está em lugares altos porque ele decidiu abandonar, deixar os homens para estar com o Pai. Porque Deus não dá segredo para quem não tem secreto. Deus só dá segredo para quem tem secreto. Toda vez que você entra no secreto, o segredo de Deus vai entrar em você. É por isso que Deus só dá revelação para quem odeia fofoca. Porque fofoca você recebe no público, mas revelação você recebe no secreto. Deixa eu pregar. Informação vem de baixo, agora a revelação só vem de... Ai. A maior diferença entre o público e o secreto é que no público você entra sarado e sai ferido. No secreto você entra ferido e sai sarado. Ele subiu para o monte. Então, Deus está te aguardando em lugares que você não pode levar muita gente. Porque tem gente vivendo em privacidade, achando que está vivendo em intimidade. Quando ele chegou no monte lá em cima, ele começou a orar. E os discípulos estavam lá embaixo remando e Jesus lá em cima orando. Você não pegou isso? Jesus orando, os discípulos remando. Os discípulos remando e Jesus orando. Então tem coisa que está funcionando embaixo, porque tem alguém intercedendo. Eu posso ir mais fundo aqui? O que eu acho interessante é que a filha de Jairo só levantou depois que ele dobrou o joelho. Então quer dizer que os filhos só podem estar de pé quando os pais decidirem estarem. Porque quando o seu joelho tocar o chão, seu coração tocará o céu. E aí ele está orando lá em cima. O texto diz, e chegando à tarde. Se chegando à tarde, significa que ele começou a orar de manhã. E chegando à tarde. Segundo detalhe, é que intimidade não se faz às pressas.
Eu acho uma graça aquelas pessoas, missionárias, que falam assim: nossa, eu sou da sala do fulano, eu sou da cozinha do Beltrano, quero saber se é da sala do rei. Conversou com a pessoa um dia e já posta lá no Instagram: somos amigos. Sai daí. Intimidade não se vê às pressas. Pouco tempo com Deus, pouca intimidade. Muito tempo com Deus, muita intimidade. Pouco tempo atrás eu estava indo para a igreja, tinha chegado de Vitória, Espírito Santo. Estava indo para o culto, estava em cima da calçada. Um carro me atropelou. Eu tenho 1,60 m, gente. Não ri, mas é sério. Um carro bateu em mim, foi com um papel, saí voando assim, ó. Tinha uma moto na frente, eu bati na moto, a moto caiu. Eu bati a cabeça no meu filho. Acho que depois daquele dia, algumas coisas aqui dentro não estão bem normais até hoje. E me levaram correndo para o hospital. Quando chegou lá, uma moça novinha, bonita, uma médica veio e falou assim: tem que cortar a calça dele. Eu falei: minha filha, eu sou pastor, tu é doida. E ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer: precisa cortar a calça dele para ver onde é que estão os ferimentos, porque feridas escondidas não podem ser tratadas. Mamãe sofreu 3 infartos. Como é que você dá uma notícia para o filho mais novo dela que foi atropelado? Ela dá o quarto, uai. Quando ligaram para ela: a paz do Senhor, irmã Cota. Como está a senhora? Para de enrolar e fale logo. Então, já sei. Meu filho mais novo, aconteceu alguma coisa, mas Deus já mandou dizer para você: fica tranquilo que não aconteceu nada, porque agora mesmo eu estava orando por ele. E eu quero dizer para você que se tiver alguém na sua casa orando, a sua casa nunca vai cair, porque está escrito no registro sagrado que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu vim pregar nessa segunda: não vai acontecer divórcio porque tem alguém orando. Não vai acontecer suicídio porque tem alguém orando. Diga para 2 pessoas: só precisa de alguém orar. Fala para ele, só precisa de alguém orar. Só precisa de alguém orar. Foi através da oração que o mar abriu. Foi através da oração que os leões ficaram em jejum. Foi através da oração e da intercessão que as muralhas caíram. E foi através da oração que o Espírito desceu em Atos 2. Aí que eu estou no Corobabacitra raça. Ele está intercedendo. Irmão, esse mar aqui é uma força de expressão. É uma lagoa gigante, é um lago, é um açude gigante. E ele estando orando à tarde, chegando à tarde estava ele orando, estava ele ali só. Entretanto, os discípulos estavam no meio do mar. Já era para ter chegado do outro lado há muito tempo. Por que não chegaram? Porque você pode até sair sem ele, mas é impossível chegar sem ele. O fato de você estar na direção de Jesus não significa que você não vai passar por provas, porque às vezes a prova vem para revelar onde é que está firmada a sua fé. Eu lembrei, sabe de quem aqui agora? Do Jonas, que Deus mandou ele para Nínive. Ele falou: quê? Para Nínive? Tô fora. Comprou uma passagem, entrou no outro barco, foi para outro lugar, foi para Tarsis. Por que comprou uma passagem e entrou para o barco? Porque para um fugitivo qualquer barco serve. E eu não culpo Jonas, eu culpo quem vendeu a passagem para Jonas. Porque às vezes a gente está vendendo em passagem da nossa vida para pessoas que não deveriam estar lá. Estamos abrindo espaço na nossa vida e colocando intrusos que não deveriam nem entrar. Eu estou pregando para alguém, não sei quem é, estou indo embora. A gente está abrindo espaço porque não quer ver áreas da nossa vida vazia. Quer usar pessoas fugitivas para preencher a nossa emocional. E aí qualquer um que pagar, a gente põe dentro. E o teu barco está afundando porque você está colocando intruso aí. Porque paga em dia, pode pagar em dia, mas não é a pessoa para estar aí. Porque com colegas você faz anel, mas com amigos você faz alianças. Porque amizade não é aquilo que você tolera, e sim aquilo que você desfruta. Porque tem gente chamando de colega quem é amigo, rapaz. E tem gente chamando de amigo quem é apenas colega. Ele desceu, pode ler o texto. Quando o Jonas sai da roda de Deus, ele não sobe, ele só desce. Desceu para Jope, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o mar, desceu para o peixe. Se tu não dá um amém, sério mesmo.
capitão do navio desceu, chegou lá, ele dormindo no barco. Se tu não dá um amém, eu vou aí mesmo, sério mesmo. Quando desceu, ele estava dormindo no barco. Ah, dorminhoco. E aqui tem uma revelação pesada, porque tem duas pessoas dormindo num barco na Bíblia. Jonas dormindo em um barco, my God, e Jesus dormindo em outro barco. No barco do Jonas a tempestade começou por causa dele. No barco dos discípulos a tempestade terminou por causa, my God. Acordaram os Jonas e falaram: tem que jogar as malas fora, que senão o barco vai cair. Começaram a jogar as malas. Pode ler, irmão, que a última mala a ser jogada fora foi Jonas. Eu tô amando pregar para esse varão aqui, porque tem bobreiro que é mais pesado que mala. Tem crente que pesa, é mais pesado que mala, gente. Quando jogou a mala, jogou o Jonas, eu nem sei se ele sabia nadar, o coitado. O primeiro submarino da história. O peixe veio e engoliu ele. My God. Porque às vezes vai ter lugar que Deus vai permitir você ser expulso. Entenda uma coisa, irmão: a rejeição dos homens não anula a escolha de Deus. Eu preguei para alguém aí agora, hein? Porque às vezes Deus pode estar usando a expulsão para te refazer a rota. Porque tem lugares que se Deus não te tirar, você não vai querer sair. Meu Deus! Porque para cada Jonas Deus tem um peixe. Para cada Ana Deus tem uma penina. Para cada José Deus tem uma cisterna. Para cada Moisés Deus tem uma rocha. Para cada Jacó Deus tem um Peniel. Para cada Davi Deus tem um Golias. Para cada Daniel Deus tem uma cova. Para cada Sadraque, Mesaque e Abednego Deus tem uma fornalha. Para cada Bartimeu Deus tem uma visão. Para cada Paulo Deus tem uma prisão. Para cada Jeremias ele tem um calabouço. Porém para cada Lázaro ele tem uma ressurreição. Para cada Lázaro ele tem. Tá quente aqui hoje. Ai. O peixe engoliu, ele engoliu. E ele foi parar. Eu também achava que ele foi parar no estômago, mas o texto diz que ele foi parar no ventre. E qual a diferença do estômago para o ventre? É que o estômago fala daquilo que você come, mas o ventre fala daquilo que você gera. Deus estava dizendo: para essa nova missão, estou gerando um novo profeta. Levante a mão para ficar bonito, meu filho. Deus está usando essa crise que você está vivendo para gerar um novo marido, uma nova mulher, uma nova esposa, para gerar um novo pastor, um novo líder. Não vai te matar, mas vai gerar algo novo aí. Vai gerar algo novo aí. Quarta vigília. A primeira vigília de 18 às 21. A segunda de 21 a 0 hora. A terceira de 0 a 3 da manhã. E a quarta vigília de 3 a 6. Jesus orou um dia inteiro. Orando de manhã, chegando na tarde estava orando. Já entrou à tarde, chegou à noite, raiou até o outro dia de manhã. Ele passou um dia orando para dar alguns passos sobre as águas. E tem gente que não consegue orar nem uma hora e quer andar sobre um oceano. Porque Jesus é diferente da igreja brasileira. Jesus ora para depois agir. A gente não, a gente age para depois orar. E o problema da nossa geração, o pastor hoje foi categórico comigo no almoço. Ele falou um negócio que está aqui ainda andando nas praças da minha mente. Irmão, eu vim aqui nessa noite para torcer esse texto até a última gota. Não permita que nada te distraia, porque a distração é uma destruição. A distração é para roubar o seu propósito, é para minar a sua fé. Não se distraia, você não precisa de um copo, você precisa ter foco. Aí ele orou. Quando chegou na quarta vigília, o texto diz assim, ó, e o barco era açoitado pelas ondas. As ondas eram contrárias. Como é que você rema ao contrário, irmão? Era o vento e as ondas junto, quanto o barquinho. E eles estavam no meio.
Suponhamos que Jesus está orando no monte aqui, eles estavam aqui, aí eles saíram e era para atravessar do outro lado. Suponhamos que eles saíram daqui para ir para lá. Então eles estão remando para lá. E Jesus vem aonde? A gente traz ele. Eles estão aqui no monte, ó. Despediu a multidão, subiu para o monte e mandou eles irem. Jesus desce. Ele não cai, ele desce. Porque a igreja não seguiu o que caiu, a igreja segue o que desceu. Quando Jesus desceu, um grave problema: não tem barco reserva. Chama aí o reserva aí, meu filho. Alguém para ajudar a marinha, chama alguém. Meus amigos lá morrendo. Jesus tirou onda, irmão. Já que não tem outro barco, não tem problema, eu vou a pé. Porque toda vez que você quer atravessar uma lagoa, você vai por baixo. Jesus não, quando ele quer atravessar, ele vai por cima. Porque as ondas podem ser maior do que você, mas para Jesus é tapete para ele pisar. Porque maior é o que está conosco do que o que está. Vou encerrar agora. Quem me ouve, diga amém. Imagina tu num barco, quase 4, 5 da manhã, e do nada aparece um homem andando na água. Eu conheço crentes que ia fazer o sinal da cruz e falar: meu Deus. Irmão, fala sério, dá ou não dá um pouquinho de medo? Do nada, você anda. Olha lá, mano, tá vindo. Irmão, os discípulos só não correram. Porque toda vez que você perde a visão, você enxerga as coisas com as lentes do medo. E o medo é a poluição da fé. Um homem recebeu 2 talentos, o outro recebeu 5 e o outro recebeu 1. O que recebeu 1 falou assim: o quê? Eu só tenho 1. Se eu perder, eu vou ter nada. Cavou um buraco e enterrou o talento. Porque quanto mais era profundo aquele buraco, mais raso era aquele homem. Qual a diferença do medroso para o talentoso? É que o medroso enterra o talento e expõe o medo. E o talentoso enterra o medo e expõe o talento. Me fala o que você está expondo, eu vou falar quem você é. É um talentoso ou um medroso? Tem gente que tem medo de adorar, tem medo de falar, tem medo de perguntar, tem medo de questionar, porque ele tem medo da reação dos outros. E o medo não é um sentimento, medo é um espírito. E a Bíblia diz: eu não te dei o espírito de medo. Me ajuda a pregar, irmã. Eu não te dei o espírito de medo. Tem gente aqui que já era para estar lá na frente, já era para estar cantando, já era para estar pregando, mas está preocupado com a avaliação humana. Irmão, você não está aqui por causa de homens, você está aqui por causa da cruz. Tira esse medo hoje. Enterra o seu medo hoje. Expõe o talento. Me ajuda a pregar. Fala para quem está do seu lado assim, ó: hoje vai ter um velório. Fala, irmã, pode falar. Hoje vai ter um velório. Fala para ele assim, ó: vamos sepultar o medo hoje. Vamos sepultar ele hoje. Ele não vai governar a sua vida, não vai governar a sua casa. Nós vamos enterrar ele hoje. Ele vai ser enterrado, vai ser enterrado, vai ser enterrado. Quando você está com muito medo, você acaba enxergando até fantasmas. A conta chega e você fala: isso é um fantasma. O problema é mesmo, você fala: meu Deus, isso é um fantasma. É porque você está com medo. O medo intimida a sua fé. Me ajuda, não deixa que o medo fale mais alto do que a sua fé. Toda vez que você alimenta o medo, você esfria a fé. Toda vez que você alimenta a fé, os seus medos morrerão. Aí, para fechar, o Pedro, né? Tá em todas. Eu amo Pedro. 2 personagens na Bíblia que eu sou fã. Não vou colocar Jesus porque ele está acima de tudo. Mas o primeiro de todos é Jacó. Todos nós temos um Jacó dentro da gente. E o segundo é o Pedro. Era muito corajoso.
Mas agora ele olhou para Jesus e disse: se és tu, manda aí ter contigo. E uma das coisas que eu amo em Jesus, que Jesus não é muito ficar falando não, balangando beijo não. Eu tenho medo dessas igrejas que tem muita profecia, tenho medo, porque Deus fala pouco. Porque a diferença do tolo para o sábio é que o tolo fala para depois pensar. O sábio para depois falar. A gente não sabe, o brasileiro não tem um ditado que quem fala muito dá bom dia a cavalo. Quem muito fala, muito erra. Por que Deus não fala muito? Porque a palavra dele é lei. Uma vez liberada não volta vazia, mas antes fará o que ele é. Eu vou mais fundo aqui agora. Você já percebeu que em dia de aula, em dia de escola, em dia de aula comum, deve ter alguma professora aqui, já percebeu que em dia de aula normal os professores falam, verbalizam, explicam. Ele fala sobre aritmética, já ia falar hermenêutica. Ele fala sobre aritmética, sobre química quântica, sobre matemática, sobre português, sobre física. Ele explica. Mas já percebeu que em dia de prova, e você está aí todo bravinho, já vá, você não vai falar comigo não, Deus ensina lá, está em prova, quer que eu falo? Está na prova, está querendo que eu fale com ela, deixa eu terminar a prova primeiro, porque pode estar em silêncio, mas ele ainda não saiu da sala. Ele pode estar em silêncio, mas ele está vendo. Me ajuda a pregar. Assim está dizendo o Senhor para essa casa. Ele pode estar em silêncio, mas a mesma pessoa que colocou a prova na sua mesa será a mesma pessoa que vai colocar nota no seu painel. Aí o Pedro: és tu? Manda aí, Jesus. Let's go, my baby. Come here. E o Pedro sai do barco. O que eu acho engraçado é que o Pedro não faz o testinho do pé. Ele já está andando. Só que no meio do caminho, é o que o Senhor falou hoje sobre a jornada, né? O que acontece ao longo do caminho. No meio do caminho o texto diz: e sentindo o vento forte, teve medo. E o texto diz que ele começou a afundar. E quando você afunda, você desce. Aí ele começou a ir para o fundo. Lá perto da minha casa tinha uma lagoa. E os meus irmãos iam para ela e não deixavam eu ir de jeito nenhum. Porque a lagoa era a mais enganosa de todas. Aquilo não era uma lagoa, aquilo era um poço da morte. Porque não tinha o primeiro degrau. O cara botava o pé e já... Quando foi esvaziar, miserável da lagoa, tinha mais de 20 metros de fundura. Morreu gente demais lá. E eu era caçula, menino. E os meus irmãos diziam: neguinho, não põe o pé aí, rapaz. E às vezes eu ia lá de vez em quando. Nunca achei o fundo daquela lagoa. Porque essa expressão ir para o fundo quer dizer: não deu pé. Não deu pé, mas deu mão. Porque aonde o pé do Pedro não chegou, a mão de Jesus. E Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu ainda não coloquei minha mão porque você ainda não tirou a sua. Porque quando você põe a sua mão, ele tira dele. Agora quando você tira a sua mão, Jeová vai lá, Jeová vai lá, Jeová vai lá. E na sua mão só tem carne, sangue, pele e veia. Na mão dele tem graça, justiça, milagre, misericórdia, poder, renovo, autoridade, fé. Pegou ele na mão. E aqui eu encerro, mas eu gosto disso aqui, gente. Gente, isso aqui é... Todo mundo, quando vai falar do Pedro, fala afundou. Só fica apegado no afundar do Pedro. Mas esquece de falar quantos passos ele deu até afundar. Fulano caiu, mas e quantas vigílias ele participou? Não, fulano errou feio, errou. Mas e quantos acertos ele teve? Acabou, glória a Jesus. É que a
gente só fica focado no erro das pessoas e a gente quer apagar tudo aquilo que ela já fez. Ai, ai, ai. Agora eu preguei para alguém, te achei na moita. O que fez de bom não vale mais quando acontece um erro. Meu Deus, não pode apagar. Errou, mas andou. Errou, mas pisou. Vocês perceberam que até agora eu estou pregando e só falei o nome de Pedro? Não falei o nome de nenhum outro discípulo. Por que no texto só aparece o nome de Pedro? Porque nome de covarde não aparece. Só aparece o nome de quem tem coragem. Afundou, mas andou. Errou na pregação, mas pelo menos teve coragem de pregar. Desafinou cantando, mas pelo menos subiu lá e falou: eu vou cantar para ele. Ele fez a administração errada, mas pelo menos ele tentou. Pelo menos é melhor sofrer por não ter conseguido do que se frustrar por nunca ter tentado. Deu errado hoje, tenta de novo. Deu errado amanhã, continue tentando. Porque uma hora tu será preciso e vai acertar. E a pergunta do texto é: por que ninguém ajudou Pedro a subir? Os outros discípulos. Porque o Pedro gritou assim, ó: Senhor, salva-me. Se ele tivesse gritado: alguém aí, joga a corda, alguém poderá me defender? E apareceu o Chapolito. Por que os discípulos não fizeram nada? Porque ele gritou: salva-me. Se pedisse ajuda, o Tomé ia falar: eu duvido muito, mas vamos jogar uma corda. Pode parar, João, não faça nada. Mas por quê? Você ouviu o que ele falou? Ele não pediu ajuda, ele não pediu socorro, ele pediu: salva-me. Salvação não é com a gente, salvação é com ele. Então até aqui é com nós, mas daqui para frente, levante a sua mão, pelo amor de Deus. A salvação do seu marido, da sua filha, do seu cunhado, não é com você, é com ele. O seu papel é orar e o papel dele é salvar, porque ele é o Salvador. A palavra medo, de trás para frente, é dome. Medo, dome. Ou você domina o medo, o medo vai dominar você. Ou você governa ele, ou ele vai te governar. Quando Jesus pegou na mão do Pedro, gente, no final, pegou na mão dele. O Pedro estava em cima ou embaixo? Jesus estava embaixo ou em cima? Você sabe que se tiver alguém morrendo afogado, o corpo de bombeiro ensina, né? Nunca estenda a mão. O cara tá louco, irmão. Ele quer subir, ué. O que ele puder fazer para descer alguma coisa e ele subir, ele vai fazer, ué. Só que tem um detalhe: quem tinha força estava embaixo. Quem tem o poder. O Pedro não fez Jesus descer, mas Jesus fez o Pedro subir. Pega aí, irmão, no mesmo lugar que o Pedro desceu, foi no mesmo lugar que Jesus fez ele subir. Quando ele desceu com as próprias pernas. Mas quando ele subiu, quem levantou ele foi. Quem levantou ele foi. E quem vai levantar a tua casa, quem vai levantar essa obra, quem vai levantar você, é Jesus. Sabe por que tem muita gente morrendo afogado na religião, afogado na razão? Porque ao invés da gente estender a mão, a gente está apontando o dedo. Porque quando você aponta o dedo, é porque não tem mão estendida. Agora, onde há mão estendida, não haverá dedo apontado. Glória a Deus. Pegou na mão do Pedro. Encerra, pastor, e fala que o Pedro afundou. Afundou, uai. Só que tem um detalhe: ele afundou na ida. Por quê? Porque na volta ele não afundou. My God. Porque na ida, quando ele foi sozinho. Mas na volta, quando ele retornou, voltou de mãos dadas com Jesus. E ele está dizendo para alguém nessa noite: eu vou sair de mão dada contigo nessa noite, pelas ruas de Maceió. Tu vou pegar na tua mão e não vou soltar, não vou largar, não vou deixar.
E o que é impressionante é que eles voltaram para o barco. E mesmo assim o vento ainda não havia acalmado. Está no texto. De mão dada um com o outro. É o pai ensinando o filho a... Agora você não precisa ter medo. Quem criou o mar está de mão dada com você. Vem. Quando eles entraram no barco, e quando entrar no barco, o texto diz: o vento aquietou. Porque tem coisa na sua vida que só vai aquietar com a presença. Mas aí tem 2 pontos aqui, eu paro. 2. Quem me ouve, diga amém. Amém. Jesus encontrou com os discípulos aonde? Alguém falou aí bem sussurramente? No meio. O mar. Os discípulos estavam no... Jesus encontrou com eles no... Não foi na beirada, não foi no canto, foi no meio. E eu nunca entendi por que no meio. Por que não esperou eles do outro lado? Não encontrou com eles no meio. Por que no meio? Porque o meio é o lugar do reino. Lá no Éden, quando Satanás entrou no jardim, ele foi e falou com a Eva: come do fruto. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim. Quando Adão e a Eva comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, eles morreram no meio. 2000 anos depois, 3 cruzes. A de Jesus. Eu não quero a da beirada, eu quero a... Por que a do meio? Porque no mesmo lugar que Satanás matou o primeiro Adão, vai ser no mesmo lugar que ele vai ser esmagado. No meio. Porque no meio lançaram 3 jovens na fornalha. Quando o rei olhou, o quarto estava onde? No meio. 8 dias depois, os discípulos reunidos com a porta trancada, ele pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. No meio. Por que no meio? Porque quando acontece um casamento, que nós noivos estamos entrando, ninguém está nem aí para os noivos, nem música para nós noivos tem, ninguém está nem aí para nós. Mas quando é a noiva, tudo para, ninguém pisca. Por quê? Porque a noiva está entrando. Você não pegou não, mas vai pegar. E já percebeu que quando a noiva está entrando, ela não entra só, alguém entra trazendo ela. E quando a noiva está entrando, o noivo não fica aqui olhando para ela não, ele também se move. E por incrível que pareça, eles se encontram aonde, gente? No meio. Oh my God! Ainda não entendeu? Quando a trombeta soar, Jesus não vai descer aqui em Maceió para pegar ninguém. Ele vai vir até a metade do caminho. A igreja vai subir até a outra metade. Nós vamos encontrar com ele nos ares e ele nos levará. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Para Nova Jerusalém! No meio. No meio. Quando Jesus chegou no barco, o texto diz: então o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Mas pera aí que você está muito profundo, gente. 6 versículos atrás não eram fantasmas. 6 versículos depois já é o Filho de Deus. É porque tem coisa que você define porque você está longe. É engraçado ver o avião voando, né? Olha lá, desse tamanhoquinho, olha. Olha lá, pequenininho, porque isso está longe. Quando você chega perto, o avião vai ficando grande e você vai... Assim é um ateu. O ateu olha para Deus e fala: Deus é muito pequeno. É claro, queridinho, tu está longe.
Quando tu aproximar dele, tu vai ficando pequeno e vai percebendo que és o filho. És o filho. Gente, meu tempo parou aqui, mas eu preciso falar isso. Não, é 2 minutos, pastor? 2 minutinhos? Você tá rindo, né, irmão? Meu pescoço vai rolar. Você sabe que Deus nunca prometeu a Abraão filhos. Não ia falar isso aqui não, irmão. Vou deixar isso aqui como cereja. Deus nunca prometeu filho para Abraão. Para Abraão não. Para Abraão Deus prometeu nações. Para Sara que Deus prometeu filho. E aí quando o Senhor entrou na casa de Abraão, falou para ele assim, ó, sua mulher vai ter um filho. Sara estava no fundo da tenda. E mulher tem a habilidade de ouvir conversa que homem não tem. Eu ser mãe? Ela começou a rir. Esse Deus não é gente. Eu com 90 anos, esse Deus não é gente. Como eu posso ser mãe? Ela riu de Deus. 9 meses depois nasceu Isaac. O nome Isaac significa sorriso. Você não pegou? 9 meses atrás ela deu um sorriso para Deus. 9 meses depois Deus deu um sorriso para ela. Porque Deus está dizendo, se a vida não sorrir para você, o céu tem um sorriso para você, 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 para você. Só que na pressa de ser mãe, acabou tendo um filho chamado Ismael. Na pressa de ser pai, acabou tendo Ismael. E quem gerou Ismael foi quem? Agaco? Ajuda ele, Agaco? Não, Abrão. Abrão gera Ismael, mas Abraão. Porque quando você se apressa, você recebe Ismael. Mas quando você espera no Senhor, Ele te dá um Isaac. Deus muda o nome de Abrão para... E muda o nome de Sarai para... Por que só ficou Sara? Porque ela tinha um ventre enfermo. E o que ela precisava era ser sarada. Meu Deus, Deus mudou o nome de Sarai, tirando a última letra. 1 minuto a gente ora. Tirou a última letra do nome de Sarai, que no hebraico é H, mas no português é aí. Vamos trabalhar com aí, né? Tá no Brasil. Tirou a letra aí, ficou Sara. Sara e Abraão vai ter um filho. Sara e Abraão vai ter um filho. Bota o nome do menino aí. Vai começar com qual letra? É ele tirando dos pais e colocando no coração dos filhos. Meu Deus, mas tirando do coração dos pais e colocando nos filhos. Porque tudo que Deus começa com os pais, Ele dá continuidade nos filhos. Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mas não mudou o nome de Isaac. Por que Deus mudou o nome de Abraão, mudou o nome de Sara, mas não mudou o nome de Isaac? Porque Isaac é promessa e promessa Deus não mexe. Deus não vai mudar a promessa por causa de você, mas Ele é capaz de mudar você por causa da... Por quê? Porque tudo que deu errado em Adão vai dar certo em Jesus. Tudo que deu errado no primeiro Adão vai dar certo em Jesus, que é o último Adão. O primeiro Adão nasceu grande e terminou pequeno. Jesus, o último Adão, nasceu pequeno e terminou grande. O primeiro Adão desobedeceu até a morte. O último Adão foi obediente até a morte. O primeiro Adão comeu do fruto e morreu. Jesus, o último Adão, virou e falou: quem comer de mim não morre, mas terá vida, 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 vida. O primeiro Adão estava no melhor lugar do mundo, o jardim, e pecou. Jesus estava no deserto, foi tentado e não pecou. My God. O primeiro Adão, meu Deus do céu, olhou para Eva e falou: a culpa é dela. O último Adão olhou para a igreja e falou: eu assumo a culpa.
O primeiro Adão entrou vivo no Éden e saiu morto. O último Adão entrou morto no sepulcro e saiu vivo. Quem pode dar glória bem alto para ele? Fica de pé. Não vai mudar a promessa por causa de você, mas ele vai mudar você por causa da promessa. Ai, no Velho Testamento Deus procura os fiéis, no Novo ele procura os verdadeiros. Fidelidade e verdade andam juntos. Nós estamos numa semana profética. Eu quero profetizar na sua vida em nome de Jesus, que antes da virada do ano Deus vai virar uma chave na sua casa. E recebe tudo que é profético na Bíblia Sagrada será realidade na sua casa e na sua vida. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vim como uma voz profética para esta casa dizendo: o tempo de alargar as tendas, o tempo do vinho novo chegou nesse lugar. Deus vai levantar os improváveis, os missionários, empresários. Ele traz quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele vai fazer uma bagunça nessa cidade, vai colocar de cabeça para baixo. Alguém vai assustar. Como isso aconteceu? Quando Deus quer, Ele faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, porque operando erga as mãos. Tu és profeta de Deus. Erga as mãos, erga as mãos. Onde houver uma mão levantada, Pai eterno, onde houver uma mão estendida nesta noite, Pai amado, coloca uma unção extraordinária na vida desse meu irmão, na vida dessa minha irmã agora. Uma unção poderosa, gloriosa. Ai, agora enche ele com a tua glória. Faz como Jesus fez com Pedro agora. Pegue na mão de quem está do seu lado. Pegue na mão, pegue na mão, pegue na mão, pegue na mão, pegue na mão. Recebe essa autoridade, recebe essa ousadia, recebe essa intrepidez, recebe essa autoridade. Seja cheio, seja cheio. Abra a tua boca, Ele vai te encher, Ele vai te encher, Ele vai te encher. Quem é batizado, renova agora, renova agora, renova agora, renova agora, renova agora. Quem não é batizado, seja batizado agora. Põe pra fora essa unção na sua vida. Libera essa unção.